Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozu de Mello, nação de estudos jurídicos. Essa aqui que é a nossa playlist sobre o Código Civil. Tô abrindo aqui a nossa aula de hoje. Só um minutinho. Ignorar. Na nossa última aula nós estudamos o direito das obrigações, principalmente no que refere a... a última coisa que nós vimos foi a evicção, vimos os vícios redibitórios, vimos a classificação das obrigações, vimos direito contratual, nós vimos também, e na nossa aula de hoje vamos estudar a teoria do adimplemento e a teoria do inadimplemento. Essas que estão super relacionadas aí com o direito contratual e com o direito das obrigações. Eu já adiantei para vocês na aula passada, eu falei para vocês que adimplemento, que considera-se como pagamento, não está relacionado estritamente a pagar quantia de dinheiro. Eu falei para vocês que adimplir significaria cumprir a obrigação, seja ela uma daquelas obrigações que nós vimos na nossa última aula, obrigação de não fazer, obrigação de fazer, obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, mas isso foi tema da nossa aula passada. Agora que eu estou conseguindo abrir aqui os slides. Então vamos lá, teoria do adimplemento e do inadimplemento. Vamos estudar tanto o adimplemento como o inadimplemento. Vocês vão ver que o inadimplemento, basicamente o nosso Código Civil classificou de duas formas. Existe um inadimplemento absoluto, que é quando a pessoa não quer mais cumprir aquela obrigação, ela realmente não quer cumprir a obrigação. E o adimplemento relativo, que é chamado de mora. A mora acontece quando a pessoa não cumpriu a obrigação, seja em parte ou ainda não cumpriu ainda, mas tem o interesse ainda de cumprir a obrigação. Mas isso aí é mais para o final da nossa aula. Vamos falar primeiro sobre as noções gerais do adimplemento. Então o que é? Eu já falei para vocês, adimplemento é o pagamento, ou adimplemento é o cumprimento espontâneo e integral da obrigação, não apenas o cumprimento das obrigações de pagamento de pecúnia. Porque eu falei para vocês, pagamento não é só pagar o dinheiro em pecúnia, existem outros tipos de obrigações. A natureza é de execução real da obrigação. E o adimplemento tem alguns requisitos. Como nós já vimos aqui, tem que ser espontâneo. Então, quais são os requisitos? Exato, tem que ser o pagamento integral, inteiro. Tem que ser espontâneo e tem que ser um lícito também. Tem que ser um pagamento lícito, não pode ser ilícito violando a norma. 3 situações importantes sobre o pagamento, aqui ainda dentro dos aspectos gerais, aqui nessas noções básicas. Uma coisa que eu já falei para vocês em algumas aulas atrás, é que a cobrança de dívida já paga, se você cobrar uma dívida judicialmente, essa cobrança tem que ser judicialmente, e essa pessoa já te pagou, isso vai gerar que você tem que pagar para a pessoa o dobro que você está cobrando. Isso é pagamento em dobro por parte do credor. Eu falei para vocês quando eu falei disso que essa cobrança indevida, ela não basta apenas você ir lá na casa do cara cobrar. Você tem de entrar com uma ação contra ele cobrando uma coisa que já foi devidamente paga. Então ela está lá no 929. Se a pessoa lesada ou dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assiste-lhes-á o direito à indenização do prejuízo que sofreram. 930 também relaciona, no caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiros contra este, terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido do lesado. Outra questão importante aqui é qual o limite dentro do processo para o devedor alegar que já pagou. Ou seja, dentro dessa ação de cobrança, estou entrando com uma ação contra você. Você já me pagou, mas você não fala isso no primeiro momento no processo. Então, você fica esperando e tal, porque depois vai ter atualização monetária, ou seja, mais vantajoso para você. Então, para evitar isso aí, de você ganhar muito, esperar muito tempo para você falar isso, foi estabelecido qual que seria uma data limítrofe para evitar o enriquecimento sem causa. Então é justamente esse tema aqui. Para evitar o enriquecimento ilícito sem causa, o STJ decidiu que o limite é a prolação da sentença na ação. Não trânsito em julgado, a prolação da sentença. O máximo que você pode alegar que você já pagou é até a data da sentença. Após a sentença não se pode mais alegar. Uma outra dúvida, quem é que deve pagar?
Primeiramente, o devedor. Isso é o conceito mais óbvio. Mas existem outras pessoas que podem pagar também. Então, primeiramente, a pessoa que paga, a pessoa que vai lá e quita. Quando a gente fala paga, aqui a gente está falando no sentido de adimplir a quitação da obrigação, não apenas pagar em pecúnia. Então, a pessoa que vai lá e paga, ela é chamada de solvis. O solvis é aquele que espontaneamente realiza o pagamento, seja devedor ou terceiro. É o sujeito ativo do pagamento. Então, esses solvis podem ser, ele pode ser o próprio devedor, ele pode ser um terceiro interessado. Nesse caso, quando se trata de um terceiro interessado e ele paga, ele vai ter a subrogação, ele vai se tornar um novo credor do antigo devedor, porque ele vai ter o direito de regresso contra o devedor. E pode ser um terceiro não interessado, uma pessoa que não está interessada, mas pagou. Nesse caso, dessa pessoa que ela não está interessada, mas ela pagou, ela não tem o direito de regresso, mas ela tem o direito de ressarcimento, entrar com uma ação para ser ressarcido por aquilo que ela pagou, né? Por terceiro não interessado. O terceiro não interessado, quando ele paga em nome próprio. O terceiro interessado, quando ele paga, ele está pagando em nome do outro, para ele regressar. Então, essa é a diferenciação. O direito está lá, ele vai ter direito de reembolso, que eu falei para vocês, né? Seria o direito de ressarcimento. Em ação de conhecimento, esse tipo de ação de reembolso é chamado de actio in reverso, lá no 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não subroga-se nos direitos do credor. O que por terceiro interessado, outra hipótese aqui é por terceiro interessado em nome do devedor. Quando a pessoa não é interessada naquilo, mas ela paga em nome do devedor. O que vai acontecer nesse caso? É diferente. Ele não está pagando em nome próprio. Ele não é interessado, ele não está pagando em nome próprio. Se ele não fosse interessado, estivesse pagando em nome próprio, ele tinha direito de reembolso. Mas aqui no caso, ele não está pagando em nome próprio, ele não tem interesse. Nesse caso, não vai acontecer nada. Ele não vai ter direito nem de regresso, nem direito de reembolso. Ele foi tipo uma doação da parte dele, né? É liberalidade de doação. Um outro caso é por terceiro, sem o conhecimento do devedor. Ele era interessado, ele queria pagar, só que o devedor não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento. Então, ele não vai ter, nesse caso, direito de reembolso. Outro questionamento. Se o credor não quiser receber. Existem várias hipóteses onde você quer pagar, você quer quitar uma dívida e o credor ele se nega a receber. Aí nesse caso a gente pode entrar tem uma medida, antigamente no antigo CPC, tinha as medidas autônomas, as medidas cautelares, né, as cautelares em espécie, mas agora esses tipos de cautelares saíram, agora não existe mais aqueles tipos autônomos como arresto, sequestro. Agora vai caber a consignação em pagamento. Consignação em pagamento. Está lá no artigo 539 do Código de Processo Civil. Olha só como é que nossas aulas de civil vão misturando com as nossas aulas de processo civil. E também está no 334 do Código Civil. Vou ler os dois artigos para vocês. Primeiro aqui o 939 do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro que requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Aí tem aqui os parágrafos, né? Passando por 334 do Código Civil. Considera-se, deixa eu colocar um CC aqui de Código Civil. Considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, né? Isso é a consignação em pagamento. A consignação tem lugar aí é o 335 do Código Civil. Se o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber, né? No caso que eu falei que ele não quiser, o credor não quer receber. Se o credor não for nem mandar receber a coisa, quando o credor ficou combinado do credor ir lá e ele não foi. Se o credor for incapaz, se ocorrer dúvida quanto à legitimidade de quem deve receber, se pender litígio sobre o objeto, né? Tem um litígio sobre o objeto e você não quer realmente correr o risco de pagar mal. Quem paga mal, paga duas vezes. Outra questão importante aqui, pagamento feito por incapaz, válido. Tem uma hipótese que é quando provar que reprovou em seu próprio proveito. Quando você pagar por incapaz e provar que aquilo lá foi,
se consubstanciou em proveito do próprio incapaz, nesse caso é válido. Plano 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quando reverter em seu proveito. Então aqui quando você pagar para o incapaz, se o tutor dele, o curador, os pais, pode acrescentar essa parte aí, que seria a posterior ratificação do seu representante. Então, nesses casos, sim, vai valer também, quando você pagar um incapaz e posteriormente for ratificado pelo seu representante legal, ou no finalzinho aqui desse artigo, quando se mostrar que se tornou proveito por incapaz. Outra possibilidade é o pagamento feito ao credor putativo, quando você está agindo de boa fé. Lembrar que eu já falei aqui nas aulas passadas que existem dois tipos de boa-fé, a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. Nesse caso aqui seria a boa-fé objetiva. Você pagou porque você acreditava que lá era o credor realmente, não era, está no 309. É chamado de teoria da aparência. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Tem um exemplo, né? O pagamento do ex-marido, você não sabia. Você tem dois amigos que você conhece, você está devendo a esposa dele, você paga pro marido dele, acreditando que eles estão casados, mas eles são ex-casados, entenderam? Então seria uma dessas hipóteses. Objeto do pagamento, nosso tópico 4, agora por assim dizer. Princípio da identidade física da prestação obrigacional, como é que seria isso? O pagamento deve se corresponder exatamente ao objeto da obrigação, não pode ser um objeto diferente. Aqui a gente lembra um pouquinho lá do princípio da identidade física do juiz natural. Qualquer mudança na prestação depende de vontade das partes, então você não pode sair mudando o objeto da prestação. Lá no 313 estabelece isso. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe foi combinado no começo, e o 314 completa. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por parte se assim não se ajustou. Então essa é uma moeda que vale para os dois lados. Não pode nem o credor receber uma coisa diferente, como nem o devedor pagar uma coisa diferente. Um não está obrigado a receber e o outro não pode pagar, não vai adquirir a sua obrigação pagando um objeto diferente do ajustado, apenas se tiver acordo entre ambos. Outro tópico importante aqui dentro do objeto do pagamento seria o adimplemento substancial. O que seria isso? É a teoria do inadimplemento mínimo. Basicamente é o seguinte, se você tem um contrato, você cumpriu esse contrato 90%, ficou 10% faltando para você cumprir. Isso vai te dar o direito do credor não poder quebrar laços desse contrato. Se o cumprimento da obrigação for substancial, retire-se do credor o direito de resolução do contrato, pois o inadimplemento foi mínimo, ou seja, faltou só um pouquinho para você cumprir aquele contrato. Outro tópico é o princípio do nominalismo. O que é isso? Nominalismo. As dívidas em dinheiro devem ser pagas no vencimento pelo valor nominal, com a sua atualização monetária. Então deve ser aquele valor que foi ajustado, mas aquele valor que foi ajustado há 5 anos atrás não é o mesmo valor que hoje, porque por causa da inflação e tal, o dinheiro que antigamente valia 10 mil, hoje 10 mil não vale mais 10 mil. Hoje, para ter o 10 mil de antigamente, você vai precisar de 15 mil. Então o dinheiro sempre vai desvalorizando por causa da inflação, principalmente aqui no Brasil, que a inflação é tão alta, né? Então seria isso, mas você deve pagar quanto que era aquela quantia daquela época, mas com atualização monetária. E uma outra questão desse tópico sobre o pagamento é em relação aos juros. Então tem a súmula 382, eu acho que é do STJ, deixa eu ver aqui, do STJ, lá fala assim, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não significa abusividade. Antigamente existia que acima de 12% já por si só já caracterizava abusividade. Hoje o entendimento é que só por isso não, tende a se analisar mais. Então tem a possibilidade do juiz controlar essa abusividade. Na própria sentença, ele controlar isso, o juiz tem poderes para isso. Se havia estipulação dos juros remuneratórios, mas nada falou da porcentagem, o que acontece? Aqui é um questionamento. Então no caso hipotético, né?
falava que haveria os juros remuneratórios, mas não falou qual que era esses juros. Então, isso aqui você pode colocar aí de outra cor, né, porque é um questionamento, e ficou faltando aqui, ó, colocar de roxo, marrom. Então, o que a gente vai aplicar nesse caso? Nesse caso já teve discussão sobre o tema e eu não coloquei o RESP aqui para vocês. Seria lá aplicar o 406 por analogia, né? O 406 a gente vai aplicar ele por analogia. Então, tem uma discussão doutrinária se a gente aplicaria ou a taxa do Selic ou a gente aplicaria o artigo 161 lá do parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. O entendimento prevalecente é que a gente aplicaria o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que estabelece lá que esse juro seria de 1% ao mês. E não seriam juros compostos, seriam juros simples. A taxa Selic, está escrito errado aqui, está escrito Selic. A taxa Selic não é juridicamente segura. A taxa Selic não é juridicamente segura. Porém, o STJ entende que se pode usar a taxa Selic também. Porém, seu valor está implícito à correção monetária. O que significa isso? Quando a gente usar a taxa Selic, a gente não pode aplicar a correção monetária no valor, porque seria bis idem. E a gente ia estar fazendo duas vezes a atualização monetária. Pode haver capitalização dos juros? O entendimento do STF, aqui não, né? Lá na súmula 221, é vedado, chamado de juros compostos ou juros sobre juros, né? Por isso que a gente aplica sempre, no que se trata dos direitos, dentro do direito, a gente aplica sempre o juros simples. E lá na taxa, quando a gente calcula mesmo os processos, quando a gente faz alguma ação e vai calcular quanto que é que se deve, a gente usa a taxa, que é chamada de taxa INPC. A gente usa a taxa do INPC, que ela vai aplicar juros de 1% ao mês e juros simples. Só que isso aí deixa para as nossas aulas de direito tributário, né, que está mais relacionado às contas e tal. Pagamento em moeda estrangeira é um questionamento válido? É válido esse tipo de pagamento? Então tem um artigo que fala que não vale, a proibição para garantir a soberania nacional. A gente tem que ser sempre, os contratos têm que ser moeda nacional, moeda do Brasil. Nem ouro também não pode. Isso está lá no 308 do Código Civil. O artigo 184 também estabelece isso, né, a redução parcial da invalidade. Acontece que, por exemplo, tem alguns casos que sim, faz de conta que tem um contrato que foi estabelecido em moeda estrangeira. Esse contrato vai valer se no momento do pagamento esse valor foi transferido para a moeda do Brasil. Aí, beleza, aí a observação, vale a cláusula em moeda estrangeira se houver a conversão para moeda nacional. E hoje eu não coloquei o relógio aqui, eu estou meio perdido com o tempo da aula aí. Continuando, lugar do pagamento, né? Onde deve ser feito o pagamento? Está lá no 327, a gente vai aplicar lá também o artigo 2 da LINDB, que eu não coloquei aqui. 327, deve ser no domicílio do devedor. A regra geral é no domicílio do devedor. Só se as partes dispuserem contrato, aí pode ser no domicílio do credor. Obrigações são quesíveis, né? Ordinariamente são pagos no domicílio do devedor. Essa palavra quesíveis significa que, em regra geral, são no domicílio do devedor. Se por convenção entre as partes for pago no domicílio do credor, serão portáveis, muda-se o nome delas. Se nada dispuser em contrato, se nada falar, vai ser no domicílio do devedor. Tá. Aqui tem outra coisa aqui também que vai falar das nossas aulas. Algumas aulas atrás eu expliquei para vocês do suprécio e do surrécio. Se por várias vezes houver o pagamento em um local diferente do combinado, vai surgir a figura do 330 do Código Civil, que é o suprécio, né? Aquilo se protelou no tempo e criou uma expectativa no devedor. Então faz surgir para ele um direito e faz o credor perder um direito. É chamado de suprécio e surrécio. Isso vem sendo entendido bastante nos tribunais agora. Se vocês quiserem entender mais sobre o tema, eu vou falar para vocês. Umas 3 aulas atrás eu falei disso, mais ou menos aí. Quem estiver acompanhando na sequência cronológica vai entender certinho isso aí. Outra coisa é o foro de eleição. O foro de eleição acontece quando as partes, elas em comum acordo acordam. Nossa, que coisa ambígua. As partes ajustam que, se houver qualquer tipo de litígio, briga entre eles, elas vão escolher, por exemplo, o foro de uma cidade para elas dirimirem a questão.
Toda vez que a gente fala desse negócio de foro de eleição, se for um tipo de contrato contrato de consumo ou contrato de adesão, que você já é obrigado, não pode mudar nada, esse tipo de contrato vai sempre considerar o mais benéfico para o aderente ou o mais benéfico para o consumidor. Então, é como se essas cláusulas fossem nulas nesse tipo de contrato. Contrato de adesão, eu já falei aqui nas aulas passadas, é quando, por exemplo, contrato de telefonia. Você é obrigado a ajustar com a telefonia, você não pode mudar nenhuma cláusula dela, é um contrato de adesão. Aqui estaria continuando 5. Agora sim, 5. O último tópico da aula seria o inadimplemento. O último não, tem mais 2. A gente vai estudar o inadimplemento por espécie. Né? Como eu falei para vocês no começo da aula, o inadimplemento no Código Civil ele pode ser de duas formas. Inadimplemento absoluto ou mora. Eu já adiantei para vocês, no Código Civil existem apenas duas formas, espécies. Mas hoje, a gente já estudou na aula passada isso, considere-se mais um tipo de inadimplemento, porque nós vimos que com a boa-fé objetiva trazida aos contratos, fez surgir novos tipos de obrigações. São chamadas obrigações extracontratuais, sejam elas pré-contratuais ou pós-contratuais, antes do contrato e depois do contrato. São chamados de deveres anexos da boa-fé objetiva. Então aí, ó, a gente vai começar pelo verdinho aqui, vou falar dele primeiro. Então o verdinho aí, ó, violação, isso é chamado de violação positiva de um contrato, né? Adimplir uma obrigação não é apenas adimplir as obrigações contratuais, mas também os deveres anexos da boa-fé objetiva, fazendo surgir uma nova forma de inadimplemento. A violação positiva de um contrato é o descumprimento dos deveres anexos, é um novo mecanismo de inadimplemento. Continuando aí, ó, aí tem aí em cima o vermelhinho e o azulzinho. O vermelhinho é o inadimplemento absoluto, né, quando a pessoa realmente não quer mais cumprir a obrigação. E o azulzinho é a mora, quando ela não cumpriu a obrigação, mas ela ainda tem interesse, ela está em mora, ela quer cumprir a obrigação. Falando aqui de mora, eu lembrei de uma coisa da aula passada que nós estudamos, que eu falei para vocês que eu ia falar hoje. Deixa para eu falar disso mais na frente. Agora eu vou falar para vocês, vou falar o que era. Continuando aqui, ó, nas hipóteses de inadimplemento, incide as garantias condicionais do devedor, como a proibição da prisão civil. Então aqui vai entrar o Pacto da San José da Costa Rica, e nós já estudamos isso aqui nas nossas aulas de constitucional. Nós falamos para vocês que a prisão do depositário infiel, ela é constitucional, mas ela é ilícita. Então, porque o Pacto de San José da Costa Rica foi recepcionado pela nossa Constituição com caráter infraconstitucional, mas supralegal. Então ele estaria no meio da Constituição e no meio da legislação. Ele estaria ali, ó. Ele é supralegal. Então é constitucional, mas não é lícito, então não é aplicado. E tem súmula do STF, STF, súmula 25, licitude da prisão civil do depositário infiel, né? Então tem a prisão, a única prisão válida para esse tipo de obrigações seria a obrigação do devedor de alimentos, que após 3 meses sem pagar ele seria preso, está lá no 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante, alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Isso significa que não adianta você ficar tipo 1 ano esperando para você entrar com uma ação, para você depois acumular e pegar um bolão, porque só vai contar os 3 meses. Então a melhor forma é você ficou 3 meses sem receber os alimentos, você já entra com a ação de alimentos, porque vai se considerar apenas os últimos 3 meses, e não um bolão somando os outros meses anteriores. Então vamos lá, inadimplemento absoluto, que é aquele quando a pessoa não quer mais cumprir a obrigação. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, isso aqui é a consequência. Mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos. Então aqui apenas vai se considerar isso aqui quando houver culpa, ou seja, quando a pessoa realmente não quer, a pessoa não quer cumprir mais a obrigação. Assim, caso fortuito ou força maior, elimina a culpa. Então aqui se conseguir, aqui, como depende da culpa, se houver caso fortuito ou força maior, vai eliminar então a culpa. Aí tem algumas exceções aqui, ó, exceções. Responde pelo inadimplemento absoluto mesmo quando houver caso fortuito. São 3 basicamente. Quando houver uma cláusula contratual que está excluindo
o caso fortuito é a força maior. Lembrar que quando se trata de cláusula contratual, aquilo que eu falei para vocês, contrato de adesão e contrato de consumo não se considera, né? Seria cláusulas nulas. Responsabilidade objetiva com risco integral. Nós já estudamos isso aqui. Existem situações que vai se considerar risco que a pessoa responde com risco integral. Responder com risco integral significa que caso fortuito ou força maior não exclui. Um exemplo seria nos casos de danos ambientais, nos casos de danos nucleares, nos casos de acidentes aéreos. Nós já estudamos isso em algumas aulas atrás, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas eu estou lembrando esse para dar de exemplo para vocês. Fortuito caracterizado durante a mora, que é outro exemplo. Isso aqui que eu falei para vocês, isso aqui que eu queria falar para vocês. Ontem, na aula de ontem que eu expliquei, não sei se eu lancei ontem, é claro aí, eu falei para vocês de um exemplo na obrigação de dar. E eu citei para vocês um carro. Você tem a obrigação de dar um carro até o dia 20. Nesse caso, se até o dia 20 ele perder esse carro, obrigação de dar coisa certa, né? Até o dia 20 ele perdeu esse carro por força maior, ou um caso fortuito, caiu um raio nesse carro. Ele está isento de culpa. Ele está isento de culpa porque, nesse caso, ele responde sem um risco integral, né? Mas faz de conta que ele até o dia 20 ele não entregou o carro, passou o dia 21. No dia 21 ele deveria ter entregado o carro dia 20, dia anterior. O que aconteceu aí? Ele está em mora. Se cair um raio no carro dele, não vai mais haver exclusão. Ele vai ter sim de ressarcir pelos danos. Porque seria esse exemplo aqui, ó, fortuito caracterizado durante a mora. Ele está em mora e aconteceu um caso fortuito. Aqui incide o 399 do Código Civil, né? Exemplo. Combinou de devolver dia 29, não devolver o carro. Tá. Aqui tá o exemplo que eu falei para vocês. Isso aí tá no 399. Não coloquei aqui o artigo para eu ler para vocês, mas depois confiram lá esse artigo. Vou ler aqui os artigos que estão relacionados ao inadimplemento absoluto agora. Outros, né, que eu não citei ainda. 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se devia saber. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Lembrar que eu falei isso aqui na aula passada. Esse artigo deve ser interpretado restritivamente, porque existem algumas coisas que elas não são empenhoráveis, como o bem de família é empenhorável, os bens do trabalho são empenhoráveis, então aplica-se isso aqui restritivamente. Nos contratos benéficos, aqui 393, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Último tópico da aula, para a gente terminar, é a mora. A mora, como eu falei para vocês, é o inadimplemento que acontece quando o devedor ainda tem a intenção de cumprir a obrigação. Ele está atrasado ou ele fez só metade do serviço. É o cumprimento imperfeito, é o cumprimento retardado, mas quando ainda existe interesse do devedor em cumprir a obrigação. A mora do devedor independe de culpa. Independe se ele quis ou não quis, isso aí, independentemente disso, ele está em mora. Ele pode até não querer, mas ele está em mora. A mora a mora... O quê? Mora ex re. Mora ex re. Não estou conseguindo ler aqui. Independe da notificação do devedor, né? Pagamento em uma data estipulada. Por exemplo, no caso do carro, né? Ele tinha até o dia 20. No dia 21 ele já está sendo dois tipos de mora. Tem a mora ex re e a mora simultânea. A mora ex re é quando já tinha uma data estabelecida, por exemplo, dia 20. Dia 20 ele já deveria ter entregado o carro. Dia 21 ele está em mora. Mora simultânea é aquela que você vai precisar dar notificação ao devedor. Eu falei certo, mas falei o nome errado para vocês. É chamado de mora ex persona. Depende de interpelação, notificação do devedor. Essa notificação pode ser judicial ou extrajudicial. Você avisar para o devedor, tu tá me devendo, você tem de me pagar. Aí ele tá em mora. Lá no 394 estabelece: considera-se em mora o devedor que não efetuou o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei e convenção estabelecer. Olha só que bacana. A mora não é um instituto aplicado só para o devedor. Ela pode ser aplicada para o credor. Se você quiser pagar o credor e ele não quiser receber, ele vai estar em mora. Então você pode fazer uma consignação em pagamento.
395. Responde o devedor pelos prejuízos a que se a mora der causa, mais juros de atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos. Aí tem o 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida do seu termo constitui de pleno direito em mora do devedor. Deixa eu ver se tem mais algum importante. Nas obrigações 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que já o praticou. Aí tem o 401. Purga-se em mora por parte do devedor, oferecendo este prestações mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. E o inciso segundo, por parte do credor, aí, ó, a hipótese do credor novamente, por parte do credor, oferecendo-se a este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Pessoal, terminamos então essa parte da nossa aula, que refere-se à teoria do inadimplemento, que é o não pagamento, e do adimplemento. Lembra dessas questões importantes que eu falei para vocês sobre o pagamento, né? Pagamento não é apenas a pecúnia, né? Seria cumprir a obrigação. Inadimplemento ele pode ser de duas formas. A mora, que é quando a pessoa está inadimplente, mas ela ainda tem o interesse de pagar a obrigação, o contrato, cumprir o contrato. E a inadimplemência, o inadimplemento absoluto, que é quando a pessoa realmente não quer mais cumprir a obrigação. E lembra daquele peguinho que eu falei para vocês, a pessoa está em mora, o inadimplemento absoluto, ele não exclui caso fortuito e força maior. Mas se a pessoa tiver em mora, aí sim, vai excluir, né? Se ela tiver em atraso, vai excluir. E tem aqueles casos também, com risco integral. Então lembrar disso aí e até a nossa próxima aula.